pessoal, tudo bem? Hoje, como vocês podem ver pelo título do vídeo, eu venho dar a minha opinião sobre a série Chaos Walking, escrita pelo Patrick Ness. A série é composta por 3 livros, o livro The Knife of Never Letting Go, o livro The Ask and the Answer e o livro Monsters of Men. Esta trilogia tem ainda uma novela que é uma prequel e que conta a forma como uma das personagens chegou ao mundo em que eles estão. Eu não li essa novela e, portanto, eu não vou poder falar sobre essa novela, vou só e apenas falar sobre os 3 livros desta trilogia. Primeiro, antes de tudo, quero contar-vos como é que surgiu o meu interesse por esta série. Eu li Patrick Ness pela primeira vez através do livro A Monster Calls e, portanto, eu apaixonei-me pela escrita do autor, gostei imenso do livro que ele escreveu e gostei ainda mais que ele tivesse escrito o livro através da ideia de outra pessoa, o que nos demonstra uma criatividade e uma forma de pegar na ideia de alguém e torná-la algo especial e bonito, algo que se calhar a pessoa ficaria orgulhosa. Portanto, foi um gesto bastante bonito. E eu apaixonei-me pela escrita dele e decidi ler mais coisas dele. Uma das séries que ele mais aclamada tem é a série Chaos Walking, que é uma distopia e é uma série que me despertava imensa atenção pela diferença da sua história e por todas as opiniões positivas que eu tinha ouvido, o que me levou a ficar com as expectativas um bocadinho lá em alto. E é das coisas que eu tenho que começar a aprender é a não ter expectativas nos livros, porque eu acabo sempre por me decepcionar. E então, não foi que eu me tivesse decepcionado, mas eu não acabei por adorar a história tanto como a maioria das pessoas e isso é o que eu vos venho falar hoje. Começando então pela história do primeiro livro, e eu vou tentar não dar spoilers da série, apesar de vos querer falar de cada livro individualmente. Nesta história nós vamos acompanhar principalmente o Todd. O Todd vive em Pratinstown, que é uma cidade deste novo mundo que existe, que isto é uma distopia. E neste mundo, na cidade onde ele vive, só existem homens. E ele é o único menino da cidade, porque nessa cidade, quando eles chegassem a uma determinada idade, eles tinham que passar por um teste que seria matar alguém, e quando passassem esse teste, eles passavam a ser homens. Até lá, ele era o menino. Ele era o único menino que existia nessa cidade, ou seja, era o último, porque quando as mulheres deixaram de existir nesta cidade, não existiram mais nascimentos, e portanto, ele era o último menino. Ele está prestes a chegar a essa altura da sua idade, ou seja, de passar por esse teste, quando ele descobre uma coisa que supostamente não deveria ter descoberto e descobre a Viola, que é uma rapariga que misteriosamente aparece em Pratinstown, e ele começa a questionar porque é que as coisas estão a acontecer, ou o que é que está ali a acontecer, e quando ele chega a casa e pergunta aos seus pais, que neste caso não são os seus pais, são as pessoas que tomam conta dele, eles dizem-lhe que ele tem que fugir da cidade, despacham-no literalmente para ele fugir da cidade, e ele não percebe bem porquê, mas acaba por confiar, porque ele confia neles, acaba por confiar que é o melhor que ele tem a fazer e acaba por fugir. E é quando ele foge, quando ele começa a fugir, que ele começa a perceber porque é que tem de fugir e o que é que está ali a passar, é um bocado incógnito, mas ele começa a perceber porque é que tem de fugir e acaba por fugir. Uma das particularidades deste mundo é que os homens têm barulho, ou seja, tudo aquilo que os homens pensam, e só os homens, eles ouve-se tudo cá para fora, ou seja, se nós estivéssemos num grupo de amigos e existissem lá homens, nós estaríamos a ouvir o que é que eles estavam a pensar. Por exemplo, se eles dissessem, está um tempo horrível, mas só na cabeça dele, nós íamos perceber. Isso é uma coisa que é um bocado estranha, porque não há privacidade neste mundo, ou seja, tudo aquilo que eles pensam é transmitido cá para fora e para além disso é um bocado desconfortante, não é? Porque pronto, os homens não pensam só no tempo que se faz lá fora, não é? E portanto é um bocadinho desconfortante. Para além de que é uma coisa cansativa, estarmos sempre a ouvir o que os outros estão a pensar, é como que há um barulho constante em todo lado e é uma coisa bastante cansativa. Eu não vos posso contar muito mais deste livro porque depois disto já é bastante spoiler, para aquilo que eles vão e aquilo que eles vão vivendo no resto deste livro é bastante spoiler, tal como os próximos livros. Eu só vou comentar aquilo que eu achei do exterior dos livros e eu vou começar por comentar o que é que eu achei deste. Eu confesso que gostei deste livro, a parte que eu mais gostei foi simplesmente o final, porque foi aquele final que fica mesmo em aberto e que nós ficamos com aquela vontade enorme de saber o que é que vai acontecer depois daquele final. E uma coisa que eu gostei muito neste livro foi a arte visual do livro. Como eu vos falei, os homens têm barulho, ou seja, há um barulho constante nos homens e depois nós temos, por exemplo, páginas assim, a exemplificar o que seria o barulho, o que seria aquele constante barulho. E eu gostei muito dessa vertente visual que o autor colocou no livro, como que
para tentar que nós percebêssemos o que é que eles sentiam e o que é que eles sentem com tanto barulho. Outra coisa que eu gostei muito neste livro foi o facto de o autor transmitir para o papel a falta de conhecimentos do Todd. O Todd não pôde ir à escola, ou seja, não havia escola, e ele então fala e diz as coisas como as ouve, e o autor escreve-as mesmo com erros ortográficos, para que as pessoas, para que nós leitores percebamos o que é aquilo que o Todd estava a sentir, e portanto é uma coisa bastante engraçada. Ao início eu não estava a gostar muito dessa parte, porque eu de repente estava a ler, encontrava ali um erro e pensava, isto é um erro, não, mas depois pensava, não, isto é história, e então havia ali um conflito, e eu andei assim os 3 livros, existia um grande conflito entre mim e a escrita do autor, e foi isso que me fez não gostar tanto dos livros. Acho que foi mesmo o estilo de escrita do autor neste livro, e eu agora fico ainda com mais curiosidade para ler mais livros do autor, para perceber se foi uma coisa minha com estes livros ou se é mesmo uma coisa minha com o autor, porque eu adorei a Monster Calls. E eu, neste livro, gostei muito das personagens principais, da forma como elas se foram conhecendo, do facto de a Viola ir ouvindo o barulho do Todd e, através dele, irem se conhecendo bem. E uma coisa que eu também gostei muito neste livro foi aquilo que, juntos, o Todd e a Viola foram aprendendo. Porque a Viola vinha de um mundo completamente diferente e o Todd não, o Todd sempre viveu naquele mundinho, porque a Viola, vamos dizer assim, ela vivia no espaço, isto é um bocadinho de spoiler, vá, para quem não quiser saber muito, ela vivia como que no espaço e foi enviada com os pais para a Terra para tentar perceber se a Terra estava ou não boa para ser vivida e colonizada e etc. E ela sempre viveu sem o barulho, sempre viveu rodeada por casais, por pessoas normais, por tudo. E ela chegou ali e foi confrontada com uma outra realidade. E juntos eles vão percebendo, a viver, a compreender-se. E o Todd vai aprender muito nesta viagem que eles vão fazer neste primeiro livro, e foi definitivamente uma coisa que eu gostei muito, foi a interação entre os dois, aquilo que eles os dois juntos, com aquilo que vão passando e aquilo que vão tendo que viver, vão aprendendo. Depois temos o The Ask and the Answer, e neste livro uma coisa que eu adorei logo à partida foi o facto de o autor ter feito narração por dupla perspectiva. Nós vamos ter partes narradas pelo Todd e vamos ter partes narradas pela Viola. Isto porque no primeiro livro nós temos uma narração completa feita pelo Todd, ou seja, ele, para além de nos narrar as coisas, ele tem o barulho que vai nos demonstrando tudo aquilo que ele está a sentir, e nós nunca vamos ter a perspectiva dela, o que é que ela está a pensar, o que é que ela está ou não a imaginar, e neste segundo livro o autor fez isso, mostrou-nos aquilo que ela estava a viver. E uma coisa que eu gostei neste livro foi que à Viola vai-lhe ser contado o porquê de muitas coisas estarem a acontecer, e vai-lhe ser contado um bocadinho do passado, e foi definitivamente o que eu mais gostei neste livro, foi perceber porque é que o mundo está como está, o que é que os fez para chegar a estar ali, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, o que é que as pessoas querem fazer para mudar. E, portanto, é definitivamente uma das coisas que eu mais gosto nas distopias, é quando no livro é narrado um bocadinho do passado, o porquê do mundo estar naquele estado. É definitivamente as coisas que eu mais gosto. Eu não vos posso contar mesmo quase nada deste livro, porque é mesmo spoiler, porque há um acontecimento no fim do primeiro livro que nos leva ao que acontece neste segundo livro, portanto eu não posso mesmo contar nada. Só posso dizer que é um livro surpreendente. Eu gostei muito mais do segundo livro do que do primeiro livro. É um livro muito surpreendente e, mais uma vez, eu gostei imenso do final deste livro e fiquei com imensa vontade para pegar no terceiro e, portanto, desse ponto de vista eu gostei muito. Continuei a ter aquela minha confrontação com a escrita do autor, e foi isso que me fez lê-lo tão devagar e não me entusiasmar mais com a leitura. Acho que foi mesmo a escrita do autor. Por último, eu peguei no calhamaço do A Monsters of Men, e devo dizer que foi dos 3 o que eu menos gostei, porque eu acho que o autor escreveu demasiado neste livro. Aquilo que o autor escreveu neste livro podia ser um bocadinho menos. Houve muita guerra neste livro, e pronto, vou dizer, houve muita guerra neste livro. Foi uma coisa que eu não gostei totalmente, porque ora andavam para a frente, ora andavam para trás, ora estavam desencontrados, ora se encontravam, ora discutiam uns com os outros, ora eram tudo amigos, e eu gosto de guerra, mas QB. Acho que quando se chega a um objetivo, acabou, não há mais coisas. Só que o que acontece neste livro é que existe um crescimento muito grande pela parte dos personagens. Foi uma das coisas que eu mais gostei. Houve aqui umas personagens que me irritaram um bocadinho porque foram um bocadinho traiçoeiras, e o final deste livro é arrebatador, e portanto realmente o livro tem um final muito bom. E o que eu gostei mesmo neste livro foi o crescimento das personagens, aquilo
por aquilo que, principalmente pelo Todd, eu acho que, não sei, eu gostei muito também da Viola neste livro, mas principalmente pelo Todd, que acaba por ter um grande crescimento neste livro e acaba por perceber certas e determinadas coisas, e o livro tem, assim, para além disso, tem aqui a inclusão de uma personagem diferente e que eu achei muito engraçado esta personagem estar aqui incluída, com um papel ativo e com capítulos dedicados a ela, e portanto realmente este livro tem uma parte de crescimento muito grande. Mas tem muita guerra e foi isso que me fez dar as 3 estrelas e meia, porque tem mesmo muita guerra e eu fiquei muito cansada de ler guerra após guerra e vamos para ali, vamos para lá e blá blá blá, isto tem 600 páginas e podiam ser 200 de guerra, podiam ser 100 de guerra e o resto a resolver o conflito, mas pronto. É uma série que eu recomendo definitivamente para quem gosta de distopias, é uma série que eu recomendo para quem gosta de Patrick Ness também. Foi uma coisa pessoal, acredito que foi uma coisa pessoal, acredito que exista muita gente a adorar esta série e eu gostei muito da história base desta série, acredito que o autor poderia ter melhorado ali umas coisitas ou outras, havia ali algumas coisas que o autor podia ter sim escrito de forma diferente, feito de forma diferente, mas no geral é uma série muito boa, é uma série que nos conta uma história completamente diferente. Aquilo que eu mais gostei neste livro, sinceramente, foi o crescimento que os personagens foram tendo ao longo dos 3 livros, que foram-se apercebendo de certas e determinadas coisas e que este livro, para além disso, tem um romance que não é romance, não é? Que é principalmente o crescimento de uma grande amizade que leva ao romance, mas um romance que é vivido assim um pouco à distância e vivido, não sei, de uma forma mais intensa por causa disso. Este livro, para além de ser um livro distópico, ele é muito engraçado porque mistura alta tecnologia com coisas muito rudimentares e, portanto, é um livro bastante engraçado por esse ponto de vista. No fundo, são 3 livros, ou seja, no fundo é uma série que eu recomendo para quem gosta de distopias. É uma série que não me conquistou totalmente, mas foi uma série da qual eu gostei. No geral, eu gostei da série e, portanto, é uma série que eu recomendo e com certeza eu vou querer ler mais livros de Patrick Ness para tentar perceber se foi uma coisa só minha ou se foi definitivamente uma coisa com o autor e, portanto, eu vou tentar ler mais livros deles. E é isso! Espero que vocês tenham gostado. Digam-me aqui nos comentários se vocês já leram esta série e o que é que acharam. Eu particularmente recomendo a quem gosta de distopias. E é isso! Espero que tenham gostado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!